E hoje é uma manhã, Deus colocou esse título para nós trabalharmos aqui, que é o Deus que te cura. Você conhece o Deus que te cura? Você conhece Ele? Às vezes a gente conhece porque já ouviu falar, Deus é bom, né? Deus é isso, Deus é aquilo. Você já experimentou Deus na sua vida? Você já experimentou do poder dEle? Da graça dEle? De ter vivido coisas tremendas e maravilhosas com Ele? E eu quero falar algo, até um testemunho antes do que nós vamos fazer. Ontem à tarde nós tivemos aqui o nosso encontro de mulheres, a tarde de mulheres. Foi uma bênção. A pastora Lívia trouxe uma palavra que realmente edificou muito as nossas vidas. Foi uma tarde de testemunho, uma tarde de bênção. Foi muito bom ontem à tarde, os testemunhos que foram alcançados, né? Fomos muito abençoados. Tivemos um momento de comunhão gostoso e a gente ficou aqui quase até 7 horas da noite. Vamos sair às 7 horas, né? Foi muito bom, muito gratificante, né? E ontem a pastora Lívia colocou a arte do culto de hoje, né? O Deus que te cura, né? E a nossa irmã, né, Rosimeire, ela disse que ela estava se preparando para vir à tarde, mas ela sentiu um mal-estar tremendo, um grande mal-estar, e ela falou: eu não vou mais para a reunião, não tenho condições de ir. Ela falou: vou deitar. E antes dela deitar, ela viu a arte, né? E ela colocou um amém lá, na palavra Deus que te cura, e foi deitar. E aí ela contou que quando ela foi deitar, veio algo tão quente, tão forte na vida dela, que chegava assim a suar, a transpirar. Ela não conseguiu ficar deitada, né? Ela teve que levantar, foi tomar um banho, e ela ficou renovada e veio para a reunião. Glória a Deus. Amém? Amém. Às vezes a gente não recebe por falta de um simples amém, um acreditar, um crer, e a gente muitas vezes fica com dúvida, né? Então eu fico, glória a Deus, porque isso é um testemunho, né? Você meio que um testemunho que glorifica o nome do Senhor, né? E o inimigo muitas vezes faz de tudo para que a gente não creia, para que a gente não receba, para que a gente não viva aquilo que Ele já preparou para nós. Não é que Ele vai fazer, Ele já fez. Amém. E hoje nós vamos nos apropriar dessa verdade. Amém? Amém. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor aqui, Isaías capítulo 53. Isaías 53, ele está dizendo aqui no verso 4, algo importante para as nossas vidas, porque ele fala quase 700 anos antes do acontecimento. Ele tem uma palavra profética, uma revelação daquilo que Jesus é. E ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Fomos sarados. E aqui está no passado, meu amado. E eu quero orar em cima dessa palavra, dessa verdade. Senhor, meu Deus, coloca agora a sua mão sobre a sua mente, para que nós possamos receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Senhor, meu Deus, aqui está a tua palavra, Senhor, fiel e verdadeira, Pai. O Senhor, ó Pai, declara na tua palavra que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Que essa verdade possa alcançar a nossa mente, o nosso espírito, oh Pai, com poder, Senhor. A palavra seja revelada agora em cada coração, que não caia só na alma, no
Senhor, mas que ela venha cair no nosso espírito e produzir fruto, Pai, daquilo para qual o Senhor tem enviado essa palavra verdadeira, Papai. Em nome de Jesus, eu proíbo Satanás de roubar toda boa semente, Senhor, que é a tua palavra nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração. Por isso eu dou uma ordem, Satanás, pega agora todo o seu lixo, toda a sua sujeira e sai da nossa vida, da nossa mente, da nossa casa, em nome de Jesus, Papai, que somente a tua unção e o teu poder seja sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém? Verdadeiramente, quer dizer, é verdade. Ele tomou as nossas enfermidades. Enfermidades é da alma. A alma doente, a alma ela fica enferma por sentimentos, por emoções, ansiedade, depressão, angústia, raiz de amargura, tantas coisas, traumas que vêm da nossa alma para nos enfermar. Ele levou as nossas enfermidades e as nossas doenças, a doença do corpo, e Ele veio para curar. Ele veio para curar porque a doença teve origem no pecado. Quando Adão e Eva pecou, entrou sobre a humanidade toda, todo tipo de enfermidade, doenças, assolações do inferno. Então todo mundo vai sofrer consequências do pecado, porque o pecado trouxe todo tipo de malignidade sobre a nossa vida. E Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para restaurar a nossa vida, livrar da culpa, da condenação, do pecado. Ele veio para nos trazer a cura sobre a nossa vida espiritual, nos ligando a Ele, sendo uma nova criatura, como filhos de Deus, para receber as bênçãos plenas de Jesus. Lá na cruz, a obra já foi plena, já foi completa. Tudo que Ele precisava fazer, Ele já fez na cruz. Ele morreu por mim, por você, por pecado de toda a humanidade, para nos trazer vida e vida com abundância. Ele tirou os nossos pecados, Ele removeu as nossas iniquidades, o castigo que estava sobre nós, porque o salário do pecado era a morte, e Ele morreu puro, veio sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado. Só Ele poderia resgatar a humanidade completamente. Então Jesus, Ele não é um paliativo, Ele tem a solução para a nossa vida, em qualquer área que nós precisamos, porque Ele é verdadeiro, Ele é real, e Ele está conosco. Amém? Amém. Ele tomou o nosso lugar, e eu preciso parar de ter dúvidas a esse respeito, porque eu tenho que ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. Se ela fala, ela é a boca de Deus, é o sopro de Deus, e a palavra se confirma aqui. Nós vamos ver também aqui outra passagem, Mateus, Novo Testamento, a confirmação de Isaías 53, Mateus capítulo 8, verso 14. Jesus aqui já veio nesse cenário, certo? Jesus já estava como Filho de Deus, como Filho do homem, fazendo milagres nessa terra, operando maravilhas nessa terra. Aquilo que Isaías projetou mais ou menos 700 anos antes, aqui já está concretizado. E no verso 14 diz: e Jesus entrando em casa de Pedro, Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra deste acamada com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou-se e o serviu. Porque muitas vezes a gente fala assim: uma unha encravada é fácil, uma febre é fácil, mas uma doença terrível ou um diagnóstico terrível, Jesus, esse você não pode. Pode. Ele é Deus que cura, porque Ele é a cura. Ele não tem a cura, Ele é a cura, meu amado. Ele é tudo que eu e você precisamos. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados
endemoniados. E ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Há uma cura espiritual. Muitas vezes nós somos o quê? Escravizados pelo diabo, por aquilo que ele nos diz, pelas mentiras, pelas acusações, por todas as obras malignas dele, trazendo engano, distorção, que nós criamos dúvida com relação à palavra de Deus, à obra de Deus. Nós ficamos em dúvida e o inimigo pega e nós ficamos enfermos também espiritualmente. Por isso que quando Jesus expulsava os demônios, as pessoas eram curadas, eram libertas. Eu e o pastor Célio já vimos pessoas dentro do nosso chamado do ministério que vinham, nunca receberam a Cristo, não aceitaram a Cristo e vieram com leucemia, veio com um diagnóstico médico e foi orado. E aquela pessoa, naquele dia, ela foi curada. Ela voltou ao médico, fazia tratamento da Unicamp e não tinha mais nada de leucemia, porque ela era presa, cativa a espíritos demoníacos. E ela foi liberta e ela foi o que? Curada, para louvor da glória do Senhor. Então tem pessoas que têm vários tipos de enfermidades. Pode ser uma opressão maligna, pode ser uma doença física, pode ser uma doença psíquica, emocional. E Jesus veio para trazer solução para todo tipo de enfermidade e doenças. E o verso 17 vem confirmando Isaías 53, ele diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluia! Eu não posso questionar, ter dúvida, incredulidade quanto ao poder que ele tem de trazer cura, salvação, libertação para todos aqueles que precisam e necessitam. O próprio Jesus, eu quero lançar para vocês a palavra para que vocês creiam na palavra, porque quando Jesus pregava, quando ele ensinava, para que pudesse ocorrer a cura, para que a fé de vocês, a fé das pessoas possam ser ativadas. Então Jesus, ele não chegava falando qualquer coisa, ele falava da palavra, ele falava de quem ele era, para que a fé fosse ativada, para que a pessoa pudesse crer verdadeiramente nessa verdade e nessa palavra, para que eles recebessem aquilo que eles vieram buscar. Então aqui em Lucas capítulo 4, verso 18, ele vai confirmar, vamos ler o 17, o que Isaías também falou no capítulo 61, profeticamente. Jesus toma para si aquela posição daquilo que Isaías falou. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Então Jesus foi na sinagoga, e aquele tempo era rolos, né? Parte de livros que davam, e então foi dado o livro de Isaías capítulo 61, e ele começa então a ler. E diz assim, verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos corações. O próprio Jesus, ele foi ungido pelo poder do Espírito Santo para evangelizar os pobres, os miseráveis. Sem Deus nós somos esses pobres, miseráveis, sem Deus, porque Ele é a nossa maior riqueza, é a nossa riqueza. Enviou para curar os contritos de coração. Como está o seu coração hoje? Está pesado, dolorido, triste, angustiado, deprimido? Como está a sua alma hoje? Cheia de ansiedade, de mágoas, ressentimentos,
raiz de amargura? Como está? E ele fala aqui, a proclamar liberdade àqueles que estão cativos de espíritos malignos, libertá-los, dar vista aos cegos, para que os cegos possam ver, milagre físico, milagre espiritual, pôr em liberdade todos aqueles que estão oprimidos. E hoje é o ano aceitável do Senhor, hoje é o dia. Amém? Mas eu queria estar naquela época que Jesus, eu queria tocar em Jesus, eu queria falar com Jesus, eu queria que Jesus colocasse as suas mãos sobre a minha vida. Mas se você crê que Ele é vivo e Ele está aqui, Ele está no nosso meio, o poder dEle está no nosso meio, o poder do Espírito Santo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, está aqui no nosso meio. Ele está presente. Como que eu estou na presença de Jesus? Imagine você num cenário em que Jesus se apresenta aqui, você vê Ele pessoalmente, você vê, o que você faz? Eu fico apático, triste, abatido, sem atitude. O que nós iríamos fazer? O que você iria fazer se você visse Jesus pessoalmente aqui? O que faria? Eu iria correr a seus pés, eu iria chorar, eu iria ali adorar o Senhor. E muitas vezes nós estamos aqui na presença dEle, Ele é invisível, mas Ele é real. Nós estamos na presença do Todo-Poderoso nesta manhã. Glória a Deus. Como está o seu coração, a sua alma rendida a Ele, adorando e falando: Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso desesperadamente de Ti, o Senhor é o meu socorro. E muitas vezes a gente quer ver para crer, não é? Eu quero ver para crer. Se eu não ver, eu não creio. Mas a palavra de Deus fala: eu preciso crer para ver os milagres de Deus. Se você não crer, se você não colocar sua fé em ação, eu não vou ver os milagres de Deus operando na minha vida, na minha casa, na minha família. Amém? Amém. Eu preciso crer para ver. Eu preciso ver. E a autoridade de Jesus foi passada? Foi. Ele diz aqui, nós vamos ver aqui em Marcos 16, o que a palavra de Deus diz. Os discípulos e muitos estavam duvidando com incredulidade que Ele havia ressuscitado. Ele foi morto, todo mundo viu, Ele foi sepultado, todo mundo viu, mas muitos não criam ainda que Ele havia o quê? Ressuscitado. E Ele vai chegar aqui para os discípulos, no capítulo 16, a partir do verso 14, diz assim: finalmente apareceu aos 11 apóstolos, estando eles assentados à mesa. Olha como é importante a gente sentar à mesa, comunhão. Jesus se apresenta na mesa. Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Como vocês podem ser incrédulos? Eu falei para vocês que eu iria morrer, eu seria sepultado, mas ao terceiro dia eu iria ressuscitar. Eu venci o pecado, eu venci a morte, eu venci o diabo, eu venci o mundo, eu quebrei a maldição. E Jesus está falando: por que vocês ainda são incrédulos, com dureza de coração, não crendo? Por que você duvida e questiona tanto a palavra de Deus? Não, mas está escrito, mas não é bem assim, eu não entendo assim. Você entende do jeito que quiser, mas a palavra de Deus não vai mudar, ela é a mesma, ela é ontem, é hoje, ela é eterna. E se eu não viver essa palavra e ter essa palavra não vai ter ação na minha vida. É como você tomar um remédio, certo? Você vai lá no médico, o médico te passa uma medicação e você fala assim: não, não vou tomar não. Eu li a bula? Não vou tomar. Não é assim? Eu já li bula de remédio e falei: meu Deus, eu não vou tomar esse negócio aqui, porque tem tanto efeito contrário, tanta coisa contrária, não vou tomar. Não é? A mesma coisa a gente faz com esse remédio aqui, ó.
Às vezes ele é amargo. Às vezes ele contraria a nossa vontade, o nosso pensar, nossas coisas, mas ele é vital para a nossa vida. Ele é necessário para a nossa vida. Ele é aquilo que nós precisamos. E quando ele fala isso, ele manda uma ordem para todos os que creem. Ele diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Amados, vocês creem? Amém? Amém? Amém. Pode ser mais forte? Amém. Amém. Precisa abrir a boca, porque senão Deus não pode fazer, não é? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão, curarão. Você crê, isso é sinal, e todos nós recebemos o poder do Espírito Santo, a autoridade do nome de Jesus. Não sou eu que curo, não é você, é o poder de Deus, o Espírito Santo, a autoridade do nome de Jesus que está aqui nesta manhã, que Ele veio para trazer um fogo santo para destruir todas as obras do diabo, toda a enfermidade, toda a assolação sobre a nossa vida. Ele está aqui, Ele deu uma ordem para que nós orássemos para vivermos o milagre. Ele tem todo o poder. E Ele falou assim: olha, agora, igreja, vai e faça as obras que eu fiz, e farão obras ainda maiores. E Ele nos deu esse poder, no nome dEle e no poder do Espírito Santo. Jesus fez muitos milagres. Quem já leu todos os 4 evangelhos, quem já leu o livro de Atos, é repleto de milagres. Jesus curou o leproso. Jesus tocou o leproso. Ele curou os cegos. E cada um de uma forma diferente ou não? Ele falou assim: Jesus, pode imaginar o cego? Jesus chega para o cego e Jesus pergunta para o cego assim: o que você queres que eu faça? É uma pergunta, né? Que pergunta você acha que eu quero, né? Ele poderia falar assim: eu quero alguém que cuida de mim, eu quero, né? Eu quero ver. O que Jesus falou? Veja. O outro, ele vai lá e faz o quê? Um lodinho, né? Ele faz um lodo lá, coloca na terra, faz um lodo e unta os olhos do cego. Você está vendo? E o cego, vai lá, agora vai lá, lava. Não, dane-se lá e lava. E o cego. O outro, ele orou. E aí, está vendo? Ele falou assim: eu vejo, porque ele provavelmente tinha enxergado antes, ele falou: eu vejo homens como árvores. Aí Jesus orou de novo. Aí falou: agora estou vendo perfeitamente. Jesus, ele faz milagres diferentes para cada um de nós, porque ele sabe o que eu e você precisamos. Ele tem muitas formas. A mulher, 18 anos encurvada na sinagoga, 18 anos indo na igreja, encurvada, que ela não conseguia olhar, não conseguia endireitar. E Jesus chega no sábado para fazer a cura. E ele fala: essa está liberta de todo aprisionamento do diabo. Libertou aquela mulher, a filha de Abraão, quer dizer, ela tinha a promessa de terra, descendência e bênção. A mulher voltou a endireitar, e os religiosos assim: como que você vem aqui no sábado para curar? Você tem todos os dias da semana. E ele fala para eles assim: não convinha que esta serva de Abraão fosse curada? Liberta, vocês estão presos em religiosidade, em formas e rituais. E Jesus veio quebrar todos esses paradigmas sobre as pessoas, o coração das pessoas. 18 anos essa mulher estava presa do maligno e ia na sinagoga sempre, e ninguém fazia nada por ela. A mulher de Cananeia, que era uma mulher, um povo que não era tido como um povo judeu, nato, puro, por causa das contaminações de pessoas que foram viver naquela região e contaminou o povo de Deus. Foi mistura de povos ali,
por causa dos reinos que foram divididos. E o rei da Síria colocou pessoas naquele lugar para povoar, e ainda ficou os remanescentes. E essa mulher veio falar: Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, ela está doente, ela está precisando, Jesus. E Jesus fala assim: eu não vim para vocês, estou fazendo aqui, não vim para vocês, eu vim para o meu povo. Ela poderia se sentir humilhada, rejeitada naquele lugar, né? E ela ainda insiste. Olha a perseverança dessa mulher. Ela foi buscar para sua filha com tanta perseverança. Mas Jesus, eu sei que eu não sou merecedora, eu sei, mas eu preciso dessa cura, e o Senhor tem a cura. Você veio nessa manhã como essa mulher cananeia. Eu sei que o Senhor tem a cura, e eu não vou sair daqui sem a minha cura, sem a minha libertação. Eu não vou sair daqui sem o teu poder manifesto na minha vida. E ele fala assim: não é bom dar as comidas dos filhos para os cachorrinhos. Olha como que ele trata essa mulher. Cachorrinho quer dizer uma pessoa sem valor. Vocês não têm valor. Quer dizer, a mesa é para os filhos, é para a comida que eu dei para os filhos. Dá a impressão que Jesus está sendo rude, está sendo mal com essa mulher, mas ele estava vendo a perseverança dessa mulher, a fé dessa mulher, apesar do não de Jesus, da posição de Jesus. Jesus queria chegar ao ponto máximo dessa fé dessa mulher. Ela falou assim: sim, Senhor, eu não sou digna de comer ali a comida do pão dos filhos, eu não sou mesmo, mas até as migalhas que caem é muito para mim. Olha como ela teve um reconhecimento de quem era Jesus, o poder que estaria curando a filha dela. Que fé! Ela não se deixou levar pelos empecilhos, pelos bloqueios, pelos impedimentos. Mas se Jesus falasse isso para nós hoje, talvez ninguém nunca mais vá na igreja. Aquele pastor, aquela pastora, aquela palavra, não vou mais. Aquela mulher insistiu, persistiu, até que Jesus falou assim: grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé. Ela se prostrou, ela adorou o Senhor, reconhecendo quem Ele era. Ela foi esvaziada de qualquer dúvida, de qualquer incredulidade. Conforme a tua fé, a filha foi curada. A filha nem estava presente, mas pela posição daquela mãe, a filha foi curada, porque ela teve persistência. Ela creu que a filha seria curada. Que coisa tremenda. Como está seu coração nesta manhã para receber a tua bênção, aquilo que Jesus tem para a sua vida? A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu que Jesus tinha poder para curar. Ele tem poder para curar. Ela foi e largou tudo. Ela não podia entrar na aldeia, ela era como uma leprosa, ela não podia, ninguém podia tocar nessa mulher, porque senão ela seria impura. Ela não viu os obstáculos, ela não viu as barreiras. Ela falou: eu vou, e eu vou tocar nele. Mas ela não podia entrar na aldeia, ela não podia entrar nos lugares, ela não podia tocar em ninguém. Como que ela ia tocar no ente santo? E as barreiras que onde Jesus ia, tinha multidões. Como que eu vou chegar lá? Mas a fé dela foi assim: eu vou caminhar e eu vou tocar em Jesus, eu vou tocar. E se eu simplesmente tocar em Jesus, eu vou tocar nas suas vestes e eu serei curada. E quando ela vai, ela não vê as impossibilidades, ela não vê barreiras, ela não vê nada. Talvez nessa manhã vieram muitas barreiras para você não chegar até aqui, para você não vir. Talvez outros queriam estar, mas se deixaram levar pelas barreiras, pelos obstáculos, pelas dificuldades, e ele não alcança. E ela alcançou, e ela toca na orla das vestes de Jesus. Na mesma hora sai virtude, poder. E ela sente na mesma hora ela sendo curada do fluxo de sangue. Há 12 anos de hemorragia, é uma fraqueza só. Quem deu força para essa mulher fazer isso? A fé. A fé. A fé move. A fé traz os céus da terra. A terra.
os céus descem, porque nós mobilizamos no nosso clamor, a nossa fé, a nossa perseverança, a gente enxerga uns milagres espirituais. O centurião, um homem que cuidava de 100 soldados, um cidadão romano, o seu criado ficou doente, e ele vai buscar Jesus, ele tirou todas as suas patentes, ele poderia ser, sei lá, riscado do exército, punido. Ele não se preocupou, ele não foi por ele foi pelo seu servo. Isso é compaixão, meu amado. A termos compaixão para as pessoas que sofrem, que estão aflitas, que estão doentes. Porque Jesus, quando ia orar por alguém, ele era movido de íntima compaixão. Sabe, compaixão, tirar aquela pessoa daquele estado miserável que ela se encontra. Jesus, ele fazia, porque ele era movido de íntima compaixão. E ele viu essa compaixão nesse centurião. E Jesus, ele fala: Senhor, meu criado está doente lá em casa. Mande só uma palavra, só com a sua palavra, como nós vemos ali, que Jesus expulsou os demônios somente por uma palavra, ele curou. Mande uma palavra, meu criado vai ser curado lá. Não, Jesus, eu vou lá na sua casa, eu vou lá curar. Não preciso, uma só palavra. Jesus fica admirado da mulher cananeia e desse centurião, fala: a tua fé, vai, a tua fé fez operar. Aqui, dois casos que tocaram Jesus, a fé. Como está a nossa fé nesta manhã, para tocar em Jesus e dele sair virtude sobre as nossas vidas. O nosso clamor nesta manhã, a nossa fé vai atrair a presença de Jesus e dele vai sair virtude nesta manhã. Amém? Jesus ressuscitou, fez obra de ressurreição. Lázaro, 4 dias morto, era impossível ele estar, o quê? Vivo, totalmente decomposto. 4 dias, até 3 dias, parece que havia ali uma doença que a pessoa podia voltar, mas 4 dias era impossível. Era impossível. As irmãs falaram: Jesus, a gente chamou, ele estava só doente, você demorou para chegar, agora acabou. Então eu falei assim: você vai dizer, não tem mais chance para a minha vida, não tem mais, acabou a minha história, acabou fim da linha, acabou tudo. Para Marta e Maria acabou tudo. Teu amigo, o senhor não tem a íntima compaixão? Então, por que o senhor não veio antes? Porque Jesus não queria fazer uma cura, ele queria fazer um milagre. Ele chega na minha vida, na sua vida, para fazer milagres, para fazer obra de ressurreição e vida. Há áreas da sua vida que está morta. Jesus nesta manhã vai trazer ressurreição e vida sobre as nossas vidas. Ele vai chamar a existência como chamou Lázaro: sai para fora. Ele vai te chamar e vai: sai desse sepulcro que você está vivendo, sai dessa situação que você está vivendo. Há uma saída, há uma vida, há uma ressurreição para a tua vida. As áreas que você tem sido aprisionado pelo diabo, aprisionado nas mentiras de Satanás, Deus vai te chamar nesta manhã: saia desse sepulcro que você se colocou e venha para fora, venha viver milagres. E ele vai pedir, e vamos ser usados por Deus. E aí ele fala assim para os homens, quando ele sai de lá, né, todinho enfaixado, né, ele fala para os homens: desatai-o, né? Desatai-o. E nós vamos orar por vocês, e nós vamos desatar os nós, os laços, os embaraços, os impedimentos sobre a sua vida nesta manhã, em tudo que nós precisamos e necessitamos. É esse Deus maravilhoso. Apóstolo Pedro fez muitos milagres, curou o paralítico. A sombra de Pedro, onde passava a sombra de Pedro, as pessoas eram curadas. Pedro ressuscitou Dorcas, uma mulher onde as mulheres amavam essa Dorcas, que era uma mulher que usava o talento da costura para costurar para essas
que ficavam viúvas e não tinham recursos para trabalhar. E elas chamaram Pedro. Pedro está passando por perto, vamos chamar Pedro. Puseram todo o quarto ali, bonitinha ela e tudo. E Pedro então subiu e falou assim, ó, tira todos os incrédulos, porque a incredulidade impede o agir de Deus. E ele vai e ressuscita Dorcas, traz viva de novo. Que coisa maravilhosa. Apóstolo Paulo, quantos milagres, cura paralítico, os seus bens, os seus aventais, curaram as pessoas, trazem cura. O próprio Paulo recebeu um milagre e foi picado por uma cobra venenosa. Quando ele chegou na ilha de Malta ali, não é? Preso, depois de um naufrágio, pode imaginar, fraco, abatido, por causa de tantos transtornos que teve no naufrágio, ele vai pegar gravetos e a cobra pica ele. E lá sem recurso. E o povo que vivia lá falava assim, e esse cara realmente ele é do maligno, porque ó, nem a cobra mata ele, né? Saiu do naufrágio, a cobra fica. O que acontece com esse homem? Ele é livre do naufrágio. O poder de Jesus quebra todo o veneno do diabo na nossa vida. Quebra por Deus. Ele foi curado, viu milagres. Ali o pai de Públio estava com desinteria. Desinteria, febre, desinteria. Paulo foi lá e curou o pai de Públio, que era o governador da ilha. Paulo também ressuscitou vidas. Ressuscitou? Sim. Ressuscitou o Eutico, né? Que o apóstolo Paulo estava pregando 4 horas de oração, não é? E o menino cai lá de cima, do telhado lá de cima, né? E morre lá. E Paulo vai lá e ressuscita. Esse poder está sobre nós, amados. Está sobre nós que somos filhos de Deus. Filhos. E o inimigo é um mentiroso que quer falar que você vai morrer dessa situação. Você não vai ter solução. Que não tem jeito. Mas Jesus é a solução para todos aqueles que creem. Amém? Amém. E eu peço mesmo que Deus abra a tua visão nesta manhã. Que todo o sono do maligno que vem nos ocultando a presença de Deus caia por terra agora. Em nome de Jesus. Eu preciso falar de algumas coisas. Há impedimentos para que a gente possa receber cura e nós precisamos orar por isso. A falta de perdão. A falta de perdão impede que Deus opere uma cura em nossas vidas. Cura espiritual, emocional e física. A falta de perdão são impedimentos. Muitas pessoas oram para a cura e não acontece porque tem mágoas, ressentimentos, falta de perdão e não perdoam. A incredulidade é outra. Pessoas incrédulas que não creem. A passividade. É assim mesmo. Essa dor é assim mesmo. Essa minha doença é assim mesmo. A gente acostuma com as coisas, já viu? Essa minha, você já se apropriou dessa enfermidade. Você já se apropriou dessa enfermidade. Essa minha, não é minha nada. Isso aqui é do diabo, isso aqui não é meu. Eu tenho que repreender. Quantas vezes eu não oro por mim mesmo? Eu preciso orar por mim mesmo, porque às vezes a gente pede oração. É lógico, a gente precisa levantar força para orar uns pelos outros. É legítimo isso. Mas muitas vezes eu tenho que orar por mim mesma. Muitas vezes eu tenho que perdoar as pessoas. Eu preciso me perdoar por coisas. Eu preciso pedir perdão a Deus por todas as coisas. Eu preciso liberar perdão. É falta de amor. Se eu não tenho amor legítimo, amor de Deus, amor incondicional de Deus, a cura não vem. Não vem, porque quando eu tenho o amor de Deus, eu perdoo, o amor vem. A falta de compaixão. Não exercemos a fé, sermos preguiçosos, tímidos, covardes. Tá bom. Do jeito que Deus, seja o que Deus quiser, deixa Deus fazer. Não, Deus vai fazer o impossível, mas o meu possível sou eu que tenho que fazer.
exercer a minha fé por não crer em milagres. Parece que o milagre ficou só lá no passado. O que Deus tem feito de milagre hoje na nossa vida. Uma coisa também, a desobediência das leis naturais. Você não cuidar da sua saúde. E aí eu vou sofrer consequência porque eu não estou cuidando da minha saúde como eu preciso. Eu não estou tomando água o suficiente. Eu não tenho feito os meus exames regularmente. Eu tenho exposto o meu corpo a tantas coisas, não durmo direito. Não trato da minha vida espiritual, da minha vida emocional. Não faço exercícios. Quantas coisas. Eu lembro um dia, deixa eu contar um testemunho do pastor Célio. E um dia, a gente morava aqui em Vinhedo, e aí ele tinha deixado coisas lá fora, e de repente começou um vendaval, uma ventania, e ele tinha ido tomar banho. Foi tomar banho e aquele vento, aquele tempo feio, muito feio, e ele tinha coisas lá que ele não podia deixar lá fora. E ele sai do banho quente, sem a camisa, só de short, e foi lá para fora recolher as coisas. Quando ele entrou, ele lembra disso, né? Quando ele entrou, ele não respirava mais. Não respirava. Gente, não estou conseguindo respirar. E ele ficava, meu Deus, vou ter que correr com ele para o hospital. Porque ele pegou aquele golpe de ar, colocou seu corpo ali em risco, daquele vento frio, daquela chuva, naquele tempo. E aí, ele falou, pediu para esperar e ele orou, pediu a Deus perdão, Senhor. Perdão porque eu me coloquei a minha vida em risco. Eu fui lá fora sem proteção alguma. E eu coloquei o meu corpo fora das leis naturais. Foi impressionante, né? Na mesma hora, ele foi curado. Ele foi curado. Amém. Falta de ar, nada. Então, às vezes, a gente se expõe a certas coisas que a gente traz enfermidade e doença para as nossas próprias vidas. E eu preciso estar atento àquilo que está acontecendo, porque não adianta eu pedir cura se eu não tirar os impedimentos, os obstáculos que estão impedindo. A vida de Deus não vai fluir nas nossas vidas se eu não andar em amor, pois meus sentimentos enfermados, eles podem impedir a cura de Deus. Os meus sentimentos, certo? Que produzem enfermidades. Cuidado. Como está seu sentimento? Eu posso impedir a cura de Deus sobre a minha vida. Eu não sei qual área que você precisa se restaurar nesta manhã. Arrancar esses impedimentos da sua vida para que a cura possa brotar. O que é? Incredulidade, falta de fé, raiz de amargura, dúvidas, falta de perdão, de pedir perdão para Deus das nossas falhas, liberar perdão para as pessoas que nos magoaram, nos ofenderam, nos perdoar por muitas vezes sermos incrédulos, desobedientes, ingratos. O que é? Vou contar aqui rapidinho, mas eu estou sem relógio hoje. Vou contar um testemunho. Eu não sei se os amados, o senhor Luciano, a Valéria conhecem, mas é um testemunho que eu vi muitos anos da Donep. E o marido ia para a igreja, estava sempre na igreja, e a mulher tinha uma enfermidade de lúpus muito séria. E ele falava de Jesus para ela, falava para ela ir para a igreja, falava do amor de Deus, e ela, não quero saber de igreja, não quero saber esse negócio de Jesus aí, não quero, não, deixa eu na minha. E ela era uma boa profissional, era uma boa executiva, mas ela tinha esse lúpus e começou a piorar a doença, a agravar, as dores eram terríveis, começou a atrofiar ali, e ele orava por ela, mas o coração duro. E o caso piorou tanto que ela foi hospitalizada.
foi no hospital, e ele continuava orando, e ela não queria saber de nada de Jesus, nada. E aconteceu que a situação chegou a um estado grave, em que os médicos falaram, não tem mais o que fazer. Mesmo assim, ela não quis saber. Não queria nem que o marido orasse, ele orava em particular, mas não queria que nem orasse por ela. E o médico chegou, então, ela foi para a UTI e tudo, e ela chegou a morrer. Ela morreu. E quando ela estava ali, em coma, os médicos já tinham falado assim, não tem mais nada, morreu. Mas ela começou, ela ainda não tinha saído do corpo, ela estava ali, né? Assim, né? Clinicamente tinha parado, mas o cérebro não, né? Porque ele é o último a parar, né? E ela falou assim, Senhor, se o Deus do meu marido, Jesus Cristo, é esse Deus verdadeiro que ele fala, que ele tem falado, eu quero ter uma experiência com ele. Eu quero que o Senhor dê mais uma chance para a minha vida, para que eu possa viver essa verdade. E eu vou me entregar minha vida para o Senhor, todos os dias da minha vida. E quando ela acabou de orar, correu uma lágrima. Porque as enfermeiras tinham vindo para costurar os olhos dela. E os olhos dela estavam abertos. E a enfermeira veio, né, finalizar ali para costurar. E a enfermeira, vamos parar, porque saiu uma lágrima. Está voltando a vida, está voltando a vida. E ela voltou. Um milagre de ressurreição aqui. Ela precisou chegar a esse ponto para entregar sua vida para Jesus. E essa mulher voltou totalmente curada, sarada. E ela deu vários testemunhos da Adoné. E ela então falou, vou servir a Deus como marido. Que nós não precisamos chegar a esse ponto. Que a gente possa render as nossas vidas a esse Deus que faz milagres. Eu tenho muitos milagres, muitos milagres. Milagre quando o Léo nasceu, mulher de hemorragia, 10 dias, o médico falou, você está aí porque você é um milagre. Milagres. A minha mãe estava no hospital, já foi desenganada. Falou assim, olha, não tem mais nada. Eu estava com ela lá no hospital, na Santa Casa aqui. Falou assim, olha, pode chamar os parentes, porque ela foi receber sangue na noite. E de repente ela começou a sentir mal. O pulmão dela fazia assim, gente, que até aqui, sabe, os ossos subiam. E estava eu sozinha com ela no hospital. E ela falou, eu estava tão bem, ela tinha até falado, nós vamos ter uma noite ótima, vamos passar aqui, tá uma paz. De repente, depois que acabou de tomar o sangue, começou aquele negócio subir. E aí eu comecei a orar, comecei a repreender espírito de morte, que ela estava em tratamento do câncer, né? E o médico falou, olha filha, não tem mais o que fazer. Aí eu falei assim, olha, eu fui lá, o médico dela falou assim, olha, eu fui lá pedir para os médicos da UTI para entubar ela, né, para tirar esse sofrimento, mas o médico falou assim que não ia tirar o lugar de uma paciente que tem chance, dela, como tem idade, câncer, e não ia tirar o lugar, que não iria dar lugar para ela na UTI. Imagina meu coração, vendo minha mãe sofrer, e comecei a orar e repreender, falei, Senhor, Jesus, o Senhor é médico dos médicos, o médico fechou a porta, mas a tua porta está aberta para a vida da minha mãe, e eu sei que o Senhor tem milagres para fazer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aí eu falei pro Célio, liguei lá da Santa Casa, né, liguei para ele e falei assim, Célio, a situação está assim, mas não fala para minhas irmãs lá em São Paulo, não fala para ninguém não, vamos esperar o amanhecer. Eu passei a noite inteira com a minha mãe ali, só com aquela bombinha do oxigênio, e orando, e repreendendo. No outro dia, veio todo o pessoal lá, né? A gente avisou de manhã, o pessoal foi visitar. Minha mãe estava bem ruimzinha, mas ela estava reconhecendo, mas por que está todo mundo me vendo aqui? Por que todo mundo... Ah, mãe, porque a senhora estava internada, o pessoal queria ver você. E passa um dia, passa 2 dias, passa... O médico olhava, passava e olhava assim, não estou entendendo nada. Pois é Deus.
Aí chegou e falou assim, olha, vou ter que dar alta para ela, porque você vai ter que alugar um balão de oxigênio para ela ter oxigênio em casa e tudo, tá? Então vamos lá, tá? Chegou no domingo, a minha irmã revezava comigo, a Sônia. Chegou na segunda-feira lá, cadê minha mãe? Estava em pezinha, ela gostava de usar saltinho, né? Sempre saltinho assim, ó, toda película. Lá, vamos embora, já estou de alta. Cadê o balão de oxigênio? O médico ficou impressionado. Como que ela estava com os 2 pulmões todinho tomados, gente. O raio-x e o médico falou assim, eu não sei como. O quadro dela mudou porque milagre. Falamos de Jesus para ele recebeu Jesus, não sei se continua, né? Mas demos uma Bíblia, minha mãe comprou uma Bíblia, deu uma Bíblia para ele. E quando ela voltou no hospital para tomar sangue da outra vez, a médica que recusou ela entrar no... Falei, doutora, a senhora lembra desse caso aqui? Lembra que não deixaram ela entrar lá na UTI, lá para passar para... Então, olha aqui, ela está aqui viva. Para a glória do nome do Senhor. E fez muitos milagres naquele hospital, muita oração, muita coisa que não dá tempo. A gente vive milagre. Porque a nossa vida, em primeiro lugar, é milagre. Olhe para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. Olhe para Jesus nesta manhã. Clame de todo o seu coração. Mantenha a fé. Declare pelas suas pisaduras, Jesus, eu já fui sarado. No meu físico, no meu emocional, no meu espiritual. Rejeite toda dúvida, toda incredulidade, todos os medos, toda insegurança, toda ansiedade. Eu quero agora que a gente ore. Coloque a sua vida diante de Deus. Fique do jeito que você quiser. Se quiser ajoelhar, ficar em pé, sentado. Mas o importante é você dobrar seu coração. E ver as áreas da sua vida que estão te aprisionando, que estão impedindo a tua cura. É a tua vida rendida a Jesus Cristo? Você rendeu a sua vida total a esse Jesus maravilhoso? De fato e de verdade? Peça perdão por toda a incredulidade, por todos os medos, por toda a insegurança, por toda a ansiedade, por toda a dúvida, todo questionamento. Perdoa, peça perdão pela nossa passividade diante da vida. Peça perdão pela falta de amor, falta de compaixão, falta de obediência à palavra de Deus. Quantas vezes nós desobedecemos às leis naturais, desobedecemos às leis espirituais. Despeça todos esses impedimentos da sua vida. Pare de sofrer. Pare de estar nessa condição de enfermo de alma, no corpo, espiritualmente. Coloca a sua vida agora, Senhor. Eu quero me render totalmente a Ti, Senhor. Eu quero nesta manhã estar livre de todo esse impedimento que está trazendo doenças, enfermidades, Senhor, depressão, dores que não tem diagnóstico, situações que o médico fala não tem jeito, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Rejeita isso em nome de Jesus e declara: Senhor, eu já fui curada, sarada pelas tuas pisaduras, eu já fui, o Senhor já fez isso na cruz do Calvário pela minha vida. Eu quero me apropriar daquilo que o Senhor é. O Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da minha cura. Papai, o Senhor vai fazer milagres nesta manhã, porque nós estamos aqui, Senhor, te pedindo perdão, Pai, pela nossa incredulidade, medos, angústias, tristezas, dores, mágoas, ressentimentos, Senhor, falta de perdão, falta de amor, Papai. Perdoa por todas as desobediências, as incredulidades, a passividade. Perdoa, Senhor, por tantas coisas, Senhor. Ainda vivemos tristes, abatidos, Senhor, sendo que o Senhor já nos deu
vida e vida com abundância, Pai. Aonde há áreas mortas nesta manhã, Papai, que haja espírito de ressurreição e vida. Ah, Senhor, ressurreição e vida sobre a tua igreja, Senhor, sobre o teu povo, Senhor. A ressurreição da alegria, da paz, Senhor. A alegria, a vida abundante que o Senhor já preparou para as nossas vidas, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor veio para todos. A cura é para todos os que creem. Nós somos teus filhos nesta manhã. Nós cremos no teu poder, Senhor. O poder de realizar milagres, Senhor. De confundir a medicina, Pai. De confundir os médicos, Senhor. De confundir os psicólogos, os psiquiatras, Senhor. Ah, tu és o Deus do impossível. Nada é impossível para ti, Pai. Nada é impossível. Declara a cura sobre a tua vida, meu amado, minha amada. Declara, toma posse da tua vitória, da tua bênção. Creia que o seu milagre chegou nesta manhã. Ah, o Espírito de vida e ressurreição está aqui. Deus já te perdoou. Deus já te perdoou. Não há mais culpa, não há mais condenação. Não há mais escrito de dívida. A dívida foi paga para você e eu sermos livres, libertos. Ah, uma manhã gloriosa, Pai. Que o Senhor alcance vidas, Senhor, nesta manhã, neste lugar. Vidas que estão assistindo, que vão assistir. Que sejam alcançados o poder do Espírito Santo, o poder de vida, o poder de ressurreição nesta manhã, neste lugar. Oh, glorificado seja teu nome. Oh, glorificado seja teu nome, Senhor. Oh, eu convido você a vir à frente. Queremos tirar todas as suas ataduras.